Caçador de Vampiros é um filme de super-herói americano lançado em 1998, dirigido por Stephen Norrington e escrito por David S. Goyer. E o filme é baseado no super-herói do mesmo nome da Marvel Comics. Esse é o primeiro filme da franquia Blade. O filme é estrelado por Wesley Snipes interpretando o personagem principal, com Stephen Dorff, Kris Kristofferson e Anne Bush-White em papéis coadjuvantes. Blade é um Dhampir, um homem com forças de vampiro, mas não com suas fraquezas, que luta contra vampiros. Blade, o Caçador de Vampiros, foi um sucesso comercial, arrecadando 70 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos e mais 60 milhões e 200 mil dólares em todo o mundo. Apesar das críticas missas dos críticos de cinema, o filme teve uma recepção positiva do público e desde então conquistou fãs ao redor do mundo. O filme também é aclamado como um dos melhores papéis na carreira do Wesley Snipes. Blade, o Caçador de Vampiros, foi considerado um filme sombrio de super-heróis para sua época, além de ser o primeiro filme de sucesso da Marvel em preparar o terreno para futuras adaptações de filmes de quadrinhos. Blade, o Caçador de Vampiros, foi seguido por duas sequências, Blade 2, lançado em 2002, e Blade Trinity, lançado em 2004, ambos com roteiro escrito por David S. Goyer, que também dirigiu o último filme, Blade Trinity. Blade, o Caçador de Vampiros, é um longa-metragem dirigido por Stephen Norrington. Ele é um diretor com seus altos e baixos e que aqui consegue criar uma obra bastante importante para o subgênero dos super-heróis, que hoje é o principal motor da indústria cinematográfica americana. Tudo bem que há uma pegada de cinema de ação dos anos 90, mais pujante do que a mitologia do personagem, subdesenvolvida, mas uma semente foi plantada para o que temos hoje em dia. Wesley Snipes foi para Blade o que o Keanu Reeves tem sido para a franquia John Wick. Fazem aqueles personagens devotos à ação e com pose de durar. Poucos diálogos importantes o protagonista tem neste longa. Sua forma de se comunicar é muito mais eficiente quando há uma espada em sua mão e um vampiro do outro lado. Também é digno de nota um certo anacronismo, visto que as arquiteturas e as festas parecem futuristas, enquanto o filme se passa na década de 1990. Sem dúvidas, o filme é eficiente, tem seus 3 atos bem definidos e suas cenas de ação são inspiradas. No entanto, é um pouco preguiçoso ou displicente na exploração do sobrenatural do próprio universo. Toda a fantasia parece ser pretexto para as artes marciais, como fez os filmes do John Wick. Sabe-se que o novo filme do Blade, nova produção da Marvel, irá estrear em 2025, inclusive com polêmica quanto ao roteiro. É de se esperar que a nova versão seja tão brutal e imponente quanto o filme de 1998 e suas sequências. Talvez pertencer ao universo compartilhado nos filmes da Marvel não seja um bom indicativo. Há o medo de uma suavização, certamente. Quando o roteirista e cineasta David S. Goyer
apresentou pela primeira vez a ideia de fazer o filme do Blade, os executivos da New Line sabiam que havia apenas 3 atores que poderiam interpretar o papel: Wesley Snipes, Denzel Washington e o Lawrence Fishburne. Mas na mente do David S. Goyer, Wesley Snipes sempre foi a escolha perfeita para interpretar o personagem Blade. O personagem do Kris Kristofferson, o Whistler, foi criado para a participação especial de Blade na animação do Homem-Aranha, que foi ao ar em 1994, animação essa que teve 5 temporadas. O personagem Whistler foi tão querido pelo CEO da Marvel que foi adotado no universo da Marvel. Wesley Snipes estava interessado em fazer uma adaptação cinematográfica dos quadrinhos do Pantera Negra quando lhe foi oferecido o projeto do Blade. Ele disse que não estava familiarizado com os quadrinhos de Blade, vendo mais uma conexão com os heróis da Blaxploitation da década de 1970. Eu simplesmente o abordei como um personagem muito legal, onde eu poderia praticar artes marciais e usar um terno de couro. A personagem Karen seria originalmente interpretada por uma atriz branca, mas Wesley Snipes encorajou os produtores a escalar uma atriz negra. Foi oferecido ao Jet Li o papel do personagem Deacon Frost, mas ele optou por atuar no filme Máquina Mortífera 4, lançado também em 1998. Stan Lee originalmente teve uma participação especial que acabou sendo cortada do filme. Ele interpretou um dos policiais que entrou num clube de sangue durante o rescaldo e descobriu o corpo de Queen em chamas. Na cena em que o Blade é perseguido até o metrô e o trem do metrô está passando, todos os passageiros são recortes de papelão, com o homem produzidos especiais entre eles. Ao atualizar a tradição dos vampiros, o diretor Stephen Morrison e o roteirista David S. Goyer decidiram que as cruzes não funcionariam contra os vampiros no filme, citando: "E se um vampiro fosse judeu, por que uma cruz funcionaria contra ele?" No enredo original dos quadrinhos da Marvel, o personagem Blade era inglês, não americano. O sucesso deste filme, especialmente porque foi lançado depois do ridicularizado Batman e Robin, que foi lançado em 1997, é frequentemente considerado o início da ascensão do gênero de filmes de super-heróis para se tornar dominante no cinema convencional. O personagem Blade foi criado em 1973 para a Marvel Comics.
pelo escritor Marv Wolfman e pelo artista Gene Colan como personagem coadjuvante na história em quadrinhos da década de 1970 chamado The Tomb of Dracula. O cômico Braid usava facas de madeira e era muito mais comum em seu comportamento e atitude. Embora corajoso, ele também exibia falhas, como a incapacidade de se dar bem com outros membros do elenco coadjuvante e um ódio aos vampiros que beirava o fanatismo. Patrick McGoohan foi a primeira escolha para interpretar o personagem Whistler, já que o diretor Stephen Norton era fã do filme The Prisoner, lançado em 1967. Jon Voight também foi considerado para o papel. Blade, o Caçador de Vampiros, foi produzido com um orçamento de 45 milhões de dólares. E as filmagens começaram em 5 de fevereiro de 1997, em grande parte produzida em Los Angeles, com algumas cenas sendo filmadas no Vale da Morte. Todos os cenários foram construídos e todas as filmagens ocorreram no que antigamente era a fábrica de shampoo Redken em Conagan Park. Os efeitos especiais do filme foram produzidos pela Flat Earth Production.